Confessamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, perante vós, nossos irmãos e toda a companhia dos céus, que temos pecado excessivamente contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos, por nossas ações, por nossa omissão, em nossas palavras ou em nossos pensamentos, por nossa culpa, nossa própria culpa, nossa tão grande culpa. Rogamos-te, ó Deus, que nos conceda verdadeiro arrependimento e por amor do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos os pecados e dá-nos a graça de Te servirmos com alegria, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Grande
Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lararaia, lararaia. Eu gostaria de começar uma série, a partir desse domingo, eu vou chamar de A Coisa Mais Extraordinária do Mundo. E quando eu falo isso, eu tenho em mente a frase de Gilbert Chesterton: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, sua mulher comum e seus filhos comuns. Segundo esse pensador cristão, não tem algo mais extraordinário na criação do que um homem comum, sua mulher comum e seus filhos comuns. Então, a partir dessa ideia aí da família, a gente vai começar uma temática de reflexão. Hoje eu gostaria de abrir essa temática no Salmo 128, Salmo da família conhecido. Se você puder abrir comigo, Salmo de número 128, Salmo bem conhecido. Salmo de número 128, todos encontraram? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Pai Santo, nós nessa hora colocamos a nossa vida diante das tuas mãos.
pedindo para que o Teu Espírito tenha acesso ao nosso coração, a cada um de nós, para que a Tua palavra possa nos alcançar nessa noite. Teu Espírito tenha plena liberdade nesse lugar para falar da maneira apropriada a cada um de nós. Tu conheces o que passa no nosso íntimo, conheces aquilo que precisa ser aperfeiçoado em nós, e que o Senhor possa visitar cada um de nós nessa noite de maneira poderosa. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu me lembro que algum tempo atrás nas redes sociais surgiu um meme falando assim, você tinha quantos anos quando descobriu, né, que o saca-rolha tem uma parte que tira caroço de azeitona? Você tinha quantos anos quando descobriu que a parte de baixo da tampa da Nutella, você tirar o plástico, tem uma colher lá para você comer a Nutella? A gente nem vê isso aí, né? Você tinha quantos anos quando descobriu que a tampa da garrafa de café, ela vira um copinho, você consegue abrir e tomar café em muitas das garrafas, né? E às vezes a gente passa a vida inteira e não sabe. Então surgiu essa brincadeira nas redes sociais. Você tinha quantos anos quando descobriu determinada coisa que muita gente não fica sabendo? Eu queria usar essa brincadeira para falar um pouquinho sobre esse salmo, como se o salmista estivesse dizendo para nós: você tinha quantos anos quando descobriu que o ápice da sua felicidade reside em Deus, advém de Deus, da família e do fruto do seu trabalho? Você tinha quantos anos quando descobriu que o suprassumo da felicidade humana, tirando Deus, que é o Criador, é especialmente a família, a coisa mais extraordinária do mundo? O ápice da nossa felicidade enquanto seres humanos. O Criador, quando te fez, quando nos fez, Ele nos fez para um propósito. E dentro desse propósito, o que a gente consegue receber de maior felicidade na nossa caminhada advém da família. Do homem comum, a mulher comum, seus filhos comuns. A coisa mais extraordinária, fora Deus, é essa experiência do homem comum, a mulher comum e seus filhos comuns. E como se o salmista quisesse dizer isso para nós. Porque muitas vezes a gente não vive conforme o propósito de Deus. Não vive dentro da função que Deus nos criou para vivermos. Muitas vezes a gente vai vivendo a vida e não vai dando respostas do modo apropriado que Deus nos criou para dar tais respostas. E a gente deixa de desfrutar dessa riqueza que Deus criou para que a gente venha desfrutar. A gente muitas vezes está buscando essa alegria, essa realização que o salmista está dizendo em outras coisas. E a gente não consegue tirar graça desses meios de graça que Deus nos forneceu. Ele, sendo o Criador, tem um manual de instrução. É isso que o salmista está dizendo. Tem um manual de instrução para essa máquina humana, para esse ser humano funcionar da maneira apropriada. E aonde ele consegue extrair graça de maneira mais abundante é na experiência familiar. É aí que ele está falando. Ele fala de Deus, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, é óbvio. A gente tem que estar bem com o nosso Criador. Mas ele diz, fora o Criador, é quando você come do fruto do trabalho das suas mãos, e especialmente essa experiência na família. Ele diz que a mulher é como uma videira, os filhos são como oliveira. Isso aqui para o israelita tem muito significado. Um dos símbolos de Israel é videira, figueira e oliveira, que eles produzem isso. Muitos na própria casa, na frente da casa, plantam essas árvores. E quando fala de videira, está falando de algo saboroso. Eles não tinham um contexto que a gente tem de tanto doce, era da uva principalmente, aquele prazer. Quando ele fala da experiência do homem com a sua mulher, ele está falando dessa experiência prazerosa, saborosa, dos filhos como produto da oliveira, é algo prazeroso, traz satisfação para o coração, é isso que ele está falando para nós. E o que o salmista está dizendo nesse capítulo, percorre as Escrituras. Se você for um pouco adiante, você vai ver no livro mais filosófico da Bíblia, Eclesiastes, onde o autor está querendo
experimentar alegria em algumas coisas da existência temporária, fora de Deus, tentando alcançar algum sentido, algum significado para a sua vida, fora de Deus e do que Ele estabeleceu. E lá, depois de tentar tantas coisas, porque ele tenta na bebida, e aí ele experimenta os melhores vinhos, ele tenta no sexo livre, e aí ele experimenta mulheres e mais mulheres, 700 mulheres, mais as concubinas, ele consegue desfrutar de tudo que ele pode, que o dinheiro poderia trazer para ele de benefício. Foi o rei mais rico de Israel, e contudo no final ele vai dizer: teme ao Senhor e obedece aos seus mandamentos, porque você não consegue extrair realização dessas coisas, são coisas temporárias. Mas por mais que ele conclua o seu livro filosófico dizendo, tema a Deus, que é daí que vem a nossa riqueza, como Deus te criou, ele colocou alguns meios dessa graça, e o autor vai falar isso no livro. Ele vai dizer que o que traz contentamento para o coração que ele vê ao olhar para a história humana é o homem com a sua família. Num dos capítulos de Eclesiastes, ele vai falar dessa alegria advinda da casa, o homem comum, a mulher comum, seus filhos comuns. Daí traz alegria, jorra alegria para o seu coração. Ele vai falar também do fruto do trabalho das suas mãos. A mesma coisa que a gente está lendo no Salmo 128, Salomão vai dizer lá no livro de Eclesiastes. Mas a gente vai ver esse princípio estabelecido na ordem criacional. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, a gente vai ver isso presente. Deus cria o homem. Na viração do dia, nós sabemos pelo texto que Deus tinha lá uma conversa com o homem, havia uma intimidade profunda, uma relação maravilhosa, mas ele coloca o homem e diz: a única coisa que não era bom na criação não é bom que o homem seja só. Por isso eu vou fazer alguém que o auxilie, alguém que esteja com ele, alguém que partilhe de tudo com ele, que o complemente inclusive. E aí ele cria a mulher para esse homem e estabelece a primeira instituição da terra, que é a família. O casamento e a família. E não tem algo mais poderoso do que essa relação. Você tem famílias ruins, destruídas, você vai ter uma igreja ruim, destruída, você vai ter uma sociedade ruim, porque toda a base de uma sociedade é a família. Não é por acaso que a gente vê pessoas tentando minar a família, gente com a mentalidade diabólica que tenta ressignificar a família nos nossos dias. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. Você consegue destruir as famílias, você consequentemente destrói tudo que vem depois: igreja, sociedade, organizações. A igreja, a família, é a primeira instituição que Deus estabeleceu. A gente já vê no Éden, então, essa relação que ele tinha com o Pai, com a Trindade, aliás, com Deus Santo, a relação com a sua esposa. Colocou o homem para cultivar o jardim, para refletir na maneira como ele se relacionava com a criação, o caráter do próprio Deus. O que o salmista diz no capítulo 128, a gente vê Eclesiastes falando, e a gente vê lá no início: é para isso que eu te fiz. Não existem meios maiores de desfrutar de graça do que a família e o trabalho das suas mãos, né? Estou tirando aqui Deus, que é óbvio, né, que é o fundamento da nossa vida. Mas dessas experiências, a família é o maior meio de graça para nós. Não existe meio de graça que a gente tem tanta satisfação, tanto prazer, tanta alegria do que a família. É isso que o salmista diz, é isso que o rei mais sábio diz, é isso que o próprio Deus estabeleceu quando ele colocou o homem no jardim. Mas aí você pode me olhar e perguntar o seguinte: se é isso, por que então tem um monte de gente abandonando família, se entregando ao sexo livre, aos prazeres dessa existência? Se é da família que a gente consegue extrair a maior alegria, contentamento, satisfação, graça, por que tem tanta gente abandonando família, deixando cônjuge, abandonando filho? Por que tem tanta gente procurando em outras coisas? Por que parece que eu não estou desfrutando essa alegria toda? O que acontece que a gente olha para a geração e parece que não é daí que ela está extraindo essa graça? Ora, primeiro, porque o pecado, ele mudou os nossos amores.
Ele desordenou os amores do ser humano. Uma das ideias bíblicas para o ser humano é que ele é um ser desejante, é um ser que ama, é um ser que deseja, e essencialmente ele tem que desejar a Deus e viver de acordo com o ordenamento que Deus colocou, e um dos ordenamentos que a gente está vendo é esse: família, desfrutar do trabalho das suas mãos, você refletir a glória de Deus, o caráter de Cristo Jesus na maneira como você faz cultura, como você gera as coisas, como você trabalha. Mas o pecado desordenou os nossos amores, de modo que a gente responde aos objetos da criação de maneira desproporcional. Por isso está cheio de gente que não apenas consome trabalho, mas é consumido pelo trabalho. Não apenas consome bens, mas é consumido pelos bens. Porque ele está colocando um amor desproporcional sobre o dinheiro, sobre o trabalho e sobre outros fatores dessa existência. O pecado trouxe essa desordenação dos nossos amores. E mais do que isso, eu diria que a grande marca de uma sociedade sem Deus, que a Bíblia fala desse sistema de pensamento antagônico ao sistema de Deus. Por isso que Paulo fala que a gente tem que pensar segundo o próprio Deus, não se amoldar aos sistemas desse mundo. Existe um sistema divino de pensamento, existe lá Jerusalém, pensar de acordo com a cidade celestial, e na Bíblia existe a figura da Babilônia. Existe a figura de Babel, que é uma cidade construída para afrontar o próprio Deus. Não é uma cidade que o referencial vem do alto, é uma cidade que é construída a partir daqui de baixo. É o homem que quer chegar nos céus. É uma cidade fundamentada no próprio ser humano. É o ser humano que cria, é o ser humano que elabora. Ela é contrária, é antagônica a Deus. Só existem dois tipos de pensamento nesse sentido: o divino e aquele que é oposto. O reino e o antirreino. Mesmo que esse antirreino venha se mostrar de diversas maneiras, existem dois sistemas de pensamento. Depois da Torre de Babel, você vê que Deus chama Abraão e começa um sistema de pensamento diferente que vai percorrer todas as Escrituras. Tem dois sistemas: o sistema de Babel e o sistema que começa chamando Abraão, e por meio de ti serão benditas todas as nações da terra, por meio de ti virá aquele que vai redimir tudo, todas as coisas. Só existem dois sistemas de pensamento: o sistema que se curva diante de Deus e o sistema que se curva diante de um ídolo. Por isso que o oposto ao cristianismo não é o ateísmo, como as pessoas acham. O oposto do cristianismo é a idolatria. A idolatria. Esse é o contrário de cristianismo. Paulo falou: ou você se curva e se rende a Deus, ou você adora um ídolo. Esse ídolo pode ser qualquer coisa da nossa existência, e ele vai moldar a nossa visão de mundo, tudo aquilo que a gente faz. Mas o curioso é que a grande marca da Babilônia, eu gostaria que você fosse comigo lá em Apocalipse capítulo 18, a grande marca dessa cidade contrária a Deus, essa cidade antagônica, com valores totalmente contrários, opostos. Apocalipse 18, dos versos 11 a 14, olha a grande marca dessa cidade que é contrária à cidade de Deus. Apocalipse 18, a partir do versículo 11, diz assim: e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate, todo tipo de madeira odorífera e todo objeto de marfim. De madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso e vinho, azeite, flor de farinha e trigo e gado, ovelhas, cavalos e carros e escravos e até alma de homens. Curioso isso, né? Nessa cidade que João está olhando, que no período dele estava contemplado no Império Romano, mas quando eu falo de Babilônia, não é a Babilônia física, é um sistema de pensamento contrário
a cidade de Jerusalém. A Babilônia se manifesta no Império Romano e se manifesta em Ribeirão Preto. Se manifesta em qualquer lugar, um sistema contrário a Deus. João, quando vê, e no Apocalipse ele não está prevendo alguma coisa, a gente pensa em Apocalipse sempre como uma coisa que eu estou prevendo, mas Apocalipse tinha que ser visto como um descortinar, é desnudar o que está acontecendo. Você olha para o Império Romano e fala, que beleza, que prosperidade, e Deus vai lá e desnuda o Império Romano e fala, é isso aqui que é o Império Romano. Porque a Nova Jerusalém vem e joga luz sobre o que está acontecendo naquele império. Uma coisa é a gente achar, nossa, a cidade que a gente vive é tão boa, Ribeirão é uma cidade boa. É boa, só até o momento que a gente olha como o referencial ao reino de Deus. Porque aí ele traz luz e mostra a podridão dessa Babilônia que a gente está vivendo. É isso que João está falando, um descortinar. Ele está mostrando o que é o Império Romano. E a lógica principal da Babilônia, ele está dizendo é que tudo vira mercadoria, inclusive as almas e os corpos humanos. Tudo vira mercadoria na Babilônia. Lá se pode comprar de tudo. Por isso que os mercadores estão chorando o juízo de Deus sobre ela. Já não se vende mais os produtos, a madeira preciosa, o ouro, nem corpos, tudo virou negócio, tudo é negociável, tudo é consumido. Se tem uma lógica presente ali é do consumismo, tudo vira produto de consumo. E nos nossos dias, se a gente parar para pensar, vivemos numa lógica de consumismo exacerbada. Tudo é construído em torno do indivíduo hoje em dia. A gente vive numa sociedade onde existem aí os algoritmos para tentar perceber o que cativa o teu coração, e a nossa sociedade é construída em torno disso, para satisfazer o indivíduo, satisfazer os seus caprichos, os seus desejos, tudo é construído em torno de nós. Se você pesquisar algo na sua rede social, daqui a pouco vai ser bombardeada com aquele produto. Você pesquisa uma marca de carro, você pesquisa um livro, você pesquisa um lugar que você quer ir, um restaurante, daqui a pouco vai ficar aparecendo um monte de restaurante, um monte de livro, um monte de carro. Por quê? Os algoritmos vão pegar aquilo que satisfaz o nosso coração. A sociedade é construída em torno da satisfação do indivíduo. James K. Smith, que é um teólogo do Calvin College, ele vai dizer que inclusive os shopping centers, eles hoje em dia eles têm um formato que lembra, muitos deles, as catedrais antigas, o teto alto, um negócio que te isola da sociedade, faz você perder a noção da hora, do momento. E ele até mostra nos slides como as semelhanças entre as arquiteturas dos shoppings e das catedrais, assim, porque é para te isolar. Um outro pensador fala assim, antigamente, você se sentia mal, deprimido, você ia para a igreja. Hoje em dia a pessoa vai para o shopping, dá uma passeada, aí parece que ela volta com o sentido de ser gente renovado. Nossa, eu estou tão bem. Você nem comprou nada, mas só de você andar naquele lugar, ventinho gostoso, ar-condicionado, a musiquinha gostosa, baixinha, você vai andando, aquele ambiente cheiroso, você sente o cheiro do sorvete do McDonald's, do lanche, sabe? Aí você sai, né? Vê a vitrine e fala, ai, que legal. Se comprar então alguma coisa, aí volta, nossa, eu sou gente mesmo, ai, estou renovado. Consumismo. A gente ainda vive na neofilia, essa busca pelo novo. A gente quer sempre o novo. Você tem um celular da moda, mas já virou, tem outro, você quer jogar fora. Não, eu quero o novo. Eu quero o novo. É o vício pelo novo. É o olhar com desdém para o passado. A gente é viciado pela novidade. A gente quer consumir sempre uma coisa nova. A sociedade é pautada dessa forma. E não é sem razão, então, que a gente vê essa dificuldade de extrair graça desses meios principais que Deus colocou para que a gente venha buscar, para que a gente venha experimentar essa alegria. A gente está primeiro vivendo os efeitos do pecado com os nossos amores desordenados, amando desproporcionalmente alguns objetos dessa criação, inseridos numa sociedade contrária a Deus, a marca principal é uma marca onde tudo pode ser consumido. A gente quer consumir, a gente quer satisfazer os desejos do nosso coração, e nos dias que a gente vive é completamente voltada para o indivíduo. E aí isso vai abrangendo vários campos, como eu já citei aqui várias vezes, muitas vezes.
É tudo para satisfazer o seu coração. Você se sente um homem no corpo de uma mulher? Simples, faz uma cirurgia que o que vale é você dar vazão para os seus desejos. Nós vivemos na sociedade do homo sentimentalis. O que você sente é o que você é. É isso que a sociedade quer vender. Você é aquilo que você sente. Então, se você sente isso, tenha liberdade para reconfigurar tudo que você, a biologia que você veio desse mundo, porque o que vale é isso, satisfazer os seus desejos, os seus sentimentos. Ao invés de se apoiar na estrutura biológica, você se apoia no desejo. Era bem mais fácil você tentar mudar o desejo. O pessoal quer mudar tudo. Conceito de casamento, conceito de família, mudar o que a gente prega na igreja, porque daqui a pouco a gente pregar o que eu estou falando aqui, agora, a gente vai ser alvo de perseguição, a gente vai talvez ser preso, muitos de nós, exceto aqueles que vão se vender e vão começar a atualizar o evangelho para agradar, para não ter problema com essa geração, com as autoridades. Mas é uma sociedade que quer reconfigurar tudo para quê? Para o indivíduo se tornar tranquilo, né? Beleza. Pautado no indivíduo, mas esse indivíduo totalmente desconfigurado nos seus amores. Esse indivíduo caído. Como é que a gente, então, consegue extrair graça desses meios? Primeiro, evidentemente, isso é fruto da operação da graça no nosso coração. É a graça que faz isso. Não é por acaso que a salvação tem muito a ver com mudança de desejos. Irmão, basta olhar um testemunho, principalmente pentecostal, você vê que é um ambiente que o pessoal tem o testemunho, tem até um momento propício de dar testemunho. Geralmente você ouve, irmãos, não saía do boteco, meu salário ficava tudo lá. Eu não sei o que aconteceu, um dia eu fui para a igreja e Deus mudou o meu coração. Hoje eu quero ficar na igreja, eu quero estar na igreja todo dia, eu quero participar de estudo, eu quero que meus filhos fiquem na igreja. Não é? A paixão que ele tinha por algo, o desejo que ele tinha por algo, daqui a pouco está canalizado em Deus. Não, eu quero grupo em casa, eu quero estudo. Deus mudou o coração desse homem, dessa mulher. O que ele buscava em outras coisas, a graça, a operação da graça, e vai mudando os desejos, os amores, vai ordenando, reordenando novamente. É um processo, a gente vai tendo desejos que a gente não tinha antes. Isso é uma coisa maravilhosa, é Deus que faz isso. Pega a gente que odiava a crente, odiava a igreja, e o dia que ele se encontra com a graça de Deus, ele começa a amar esse negócio. E dá tanto trabalho, a gente briga, cheio de gente, na igreja tem tudo, tem crente, tem gente chata, tem gente legal, tem gente de tudo. E tem gente que fica apaixonada pela igreja, Deus coloca isso no nosso coração. Eu amo, apesar de um monte de gente, eu amo a igreja. Deus colocou esse amor. Deus muda amores, muda desejos. É a operação da graça. A gente começa a desfrutar de alegria nesse ambiente. Começa a desfrutar de alegria a partir dessa operação da graça. Essa é a razão de Paulo escrever para os Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu ordeno, alegrai-vos. Quando a gente lê esse texto, fala assim, mas qual que é o sentido de eu se alegra aí? Alegrai-vos. Uma palavra de ordem para eu ficar alegre? Às vezes você está passando por uma luta, Paulo fala, alegrai-vos. Igual aos Filipenses. E tinha gente lá que possivelmente vivia em pobreza extrema. Lembra quando ele fala para os coríntios da oferta dos macedônios? Ele fala assim, da sua extrema pobreza, eles tiraram uma oferta. Provavelmente tinha gente vivendo em pobreza extrema naquela igreja. E Paulo fala para eles, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Na nossa cabeça sentimentalista, fala, ô Paulo é fanfarrão, que negócio é esse alegrai-vos? Ô Paulo, você está me tirando. Mas se você parar para pensar, o próprio Paulo, quando escreve isso, está preso. Está lá numa prisão domiciliar, mas está preso. E se ele fosse parar para pensar no ministério dele lá na Macedônia, meu pai, ele ia ter traumas. Se fosse uma pessoa comum, é cheio de trauma. Ele só foi pregar lá porque o Espírito Santo revelou para ele no caminho. E quando ele chega lá, ele é chicoteado. Todo ensanguentado, é preso no cárcere. E o texto fala que ao invés de murmurar, ele começou a glorificar a Deus. Veio um terremoto na prisão, abriu as algemas dos presos. Engraçado, ninguém fugiu. Foram libertos e ninguém fugiu.
Eu creio que a presença de Deus estava uma coisa tão forte ali, ninguém fugiu, ficaram lá apavorados também, um temor tomou conta do ambiente. Paulo fala para o carcereiro, não cometa suicídio, porque o carcereiro ia cometer suicídio. Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui. Paulo tinha motivos para ter trauma da Macedônia. A gente não quer nem lembrar que essa cidade, as marcas estão aqui, carregam no corpo essas marcas. E mesmo assim ele fala, alegrai-vos, alegrai-vos. Porque a alegria do cristão não tem a ver com circunstância. A alegria que a gente experimenta não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com a sua conta bancária azul ou vermelha. A alegria que a gente desfruta tem a ver com a operação da graça no nosso coração. Por isso que a palavra alegrai-vos vem de charis, graça. Graça. É você experimentar a graça, eu diria mais, é você se lambuzar da graça de Deus. Da mesma forma que você, quem gosta de manga aqui? Manga. A gente come lambuza, se lambuzar da graça, você desfrutar da graça, você começar a pensar no que Deus fez. Porque muitas vezes a gente é levado pelas circunstâncias porque para de pensar no que Cristo fez na nossa vida. Começa a trazer à memória o que Cristo fez. Começa a pensar no fato de você estar respirando hoje. É graça, Deus é bondoso. Como o Rogério estava falando aqui comigo antes do culto, pastor, eu vou vir terça porque Deus é muito bom. Deus me abençoou essa semana, está cheio, está alegre. Começa a pensar no que a graça de Deus fez e você vai ver a alegria revigorando dentro de você. Por isso que a gente pode desfrutar de alegria mesmo preso. Desfrutar de alegria, mesmo em pobreza extrema. Ainda é possível se alegrar no Senhor. É possível Paulo dar uma ordem, alegrai-vos. Alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. A gente consegue então, por causa dessa operação da graça de Deus no nosso coração. E essa graça vai ordenando, como eu falei, os nossos amores. Se a gente estava completamente desordenado pelo pecado, Deus começa a ordenar os nossos amores. A gente começa a amar segundo a proporção que cada objeto merece. A gente ama a Deus acima de tudo, Ele é o nosso bem supremo, com a graça, e depois a nossa vida começa a ser reordenada em torno do que Deus estabeleceu. E aí vem um amor pela família, vem um amor pela família da fé, que é algo mais amplo. Nós não estamos unidos pelo sangue comum, mas pelo sangue de Cristo Jesus, é a família da fé. Aí Deus começa a reordenar, a gente começa a valorizar a família da fé. Quando eu falo de família, eu queria que você tivesse em vista não só essa família comum, nuclear, mas a família da fé, os irmãos que Deus colocou na nossa caminhada. A gente desfrutar dessa graça que Deus colocou também nosso caminho. E, evidentemente, isso implica numa disciplina do nosso coração. Implica na gente começar a disciplinar a nossa própria vida nas virtudes que Deus quer que a gente venha refletir a partir da nossa relação com Ele. Isso faz a gente começar a se entregar. Se entregar pelo bem da relação. Se a gente está numa sociedade pautada em torno do indivíduo e da satisfação do indivíduo, no reino de Deus a gente aprende que é melhor dar do que receber. No reino de Deus a gente aprende que o sacrifício, ele sempre vai gerar algo. Ele vai gerar glória, ele vai gerar fruto. E se o grão de trigo cair na terra, não morrer, não dará fruto, mas caindo e morrendo, dará muitos frutos. A gente aprende que é preciso morrer para viver. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor a mim, esse encontrará. A gente aprende no casamento e no seio da família que quando a gente se entrega, a relação começa a se tornar mais robusta. E aí a gente começa a experimentar mais e mais alegria, extrair mais e mais graça. Se a gente não está conseguindo extrair a graça que a Bíblia diz que a gente pode extrair dentro da família, talvez nós não estamos nos dedicando para o bem da família e da relação. Porque se está tendo doação, entrega e sacrifício, o bem da família está acontecendo. A família está se tornando mais robusta e ela vai começar a se tornar mais satisfatória.
Se não está trazendo satisfação, analise cada sujeito da família, e também no contexto da família da fé, se a gente não está deixando de se sacrificar para o bem da relação. A gente precisa aprender a se entregar, por quê? Porque foi assim que Cristo nos ensinou. Você quer mostrar o Pai para o teu irmão? Se sacrifica, é assim a forma. É servindo, é se doando. Jesus diz, em favor deles eu me santifico. Como Paulo Borges, eu aprendi com ele essa. Não precisa se santificar para se alcançar Deus, porque Jesus estava tranquilo com a relação com o Pai. Ele se santificava para mostrar o Pai para os discípulos, para que quando os discípulos olhassem para ele, não tivesse uma ideia distorcida de quem o Pai era. Em favor deles eu me santifico. Vida de sacrifício, de entrega para o bem do casamento, da família e da relação. E aí você vai perceber que vai ficar agradável como uma uva, uma videira, uma oliveira. Vai começar a perceber o exalar desse azeite precioso que Deus vai derramando quando a gente se entrega. Na família a gente aprende que trabalha para o bem da relação, não para você. Você não está na família, nem nuclear, nem na família da fé, para você ir lá tirar essa graça. Você começa a experimentar essa graça quando você começa a se doar para o bem da família. É assim que acontece. É para o bem e para o crescimento e para o fortalecimento do corpo de Cristo. É para o bem e para o fortalecimento da nossa família e da nossa casa. E aí, automaticamente, vai se tornando cada vez mais forte. Jesus disse que o casamento, e ele faz um paralelo com o seu casamento com a igreja. Ele diz que para nós termos êxito no nosso casamento, a gente precisa refletir o sacrifício dele em favor da igreja, porque é isso que Paulo fala lá em Efésios 5. Ou não? Ele está falando para marido e mulher, marido ame a mulher como Cristo amou a igreja, mulher sujeitai-vos aos seus maridos. Aí no final ele fala assim, isso é um mistério, me refiro a Cristo e à igreja. Esse grande mistério, esse tremendo mistério, que ele está falando do casamento, o casamento dá certo quando ele reflete o sacrifício de Jesus pela igreja. E o casamento foi feito para refletir o sacrifício de Jesus pela igreja. Quando ele criou homem e mulher, colocou homem e mulher no Éden, ele já pensava em Cristo e igreja. Tim Keller vai dizer, a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Começa com Adão e Eva e termina com o casamento do Cordeiro com a igreja. Começa com o casamento e termina com o casamento. O Evangelho fala para nós o que é o casamento. E o casamento manifesta para as pessoas o que é o Evangelho. Quando as pessoas veem marido se entregando para a mulher, mulher sujeitando essa entrega mútua, os filhos honrando os pais, obedecendo os pais não irritando seus filhos, educando no temor do Senhor, meus irmãos, Paulo diz que o Evangelho começa a aparecer nessa casa. E não tem como o Evangelho aparecer e você não receber uma alegria abundante na tua vida. Você quer saber o segredo de extrair graça da família? Se entregue pelo bem da relação. Se sacrifique pelo bem da relação. Não vá para a relação para tirar. Vá para a relação para dar. Porque maior é aquele que dá. No Evangelho, mais importante é dar do que receber. A maior felicidade, a NVI diz, em dar do que em receber. Automaticamente, quando a gente começa a se entregar para o bem do casamento, da relação e da família da fé, a gente começa a receber essa alegria. Talvez a gente está precisando ter essa atitude de entrega, de renúncia, de sacrifício. Se você não está conseguindo extrair prazer da sua casa, da sua família, esse sabor que a uva traz, você não está conseguindo extrair isso, porque diz que a relação homem-mulher é saborosa como o fruto da videira, como a uva. A uva é a fruta que eu mais gosto. Docinho, coisa deliciosa. Se você não está conseguindo ter essa satisfação no seu casamento, nem na sua família, talvez você está precisando se doar mais, se entregar mais. Não fique jogando para o outro. É que meu cônjuge, não. Você que tem que fazer. Eu vou te falar, mesmo que o cônjuge não faça, pesquisas mostram que o percentual é otimista se você fizer pelo menos.
Porque daqui a pouco o outro vai começar a ser constrangido pela graça de Deus manifestando na tua vida. Ele vai começar a ser alvo desse amor, porque a graça sempre traz alegria. Ele vai começar a ser tocado por essa alegria e daqui a pouco, conforme aconteceu com Cristo em relação a nós, o amor de Cristo nos constrange, esse amor vai começar a constranger ele. Amém? Só dá para viver isso se a gente tiver Deus como fundamento. Se você beber na fonte do amor. Estou falando aqui de amor, de entrega. Não dá para fazer isso se a gente não tiver conectado na fonte. A fonte, o ágape é Deus. E aí a gente consegue traduzir isso na nossa casa e desfrutar consequentemente dessa alegria abundante que o salmista está dizendo. Aí você vai olhar e dizer como Gilbert Chesterton: a coisa mais extraordinária do mundo é o homem comum, a mulher comum, seus filhos comuns. Não é essa turma que aparece na revista Caras, eu nem sei se existe a revista Caras, eu estou bem desatualizado. Né? Não é esse modelinho aí, consumista, onde os caras traem, uma coisa maluca, que se entregam ao prazer e é normal, cada um aceita, o que tiver acordo. Não, isso é tudo balela, essa gente é tudo vazia. Pode olhar quanta celebridade que comete suicídio. Você olha e fala, mas esse cara é tão alegre, fazia filme de comédia. Eu lembrei de um aqui agora, né? Talvez. Fazia filme de comédia, de repente, do nada, comete suicídio. Essa gente é vazia. Está tentando trazer alegria de algo que não vai trazer alegria. Está tentando extrair algo de algo que não tem como. É momentâneo, é um negocinho ali na hora. Por isso que essa gente fica de cabeça nessas coisas, nessas relações. Por isso tem gente que cai no vício de drogas, no vício de bebida. Gente que se entrega a uma vida libertina. Por quê? Porque está tentando extrair graça, não consegue, fica vazio de novo, vai lá, volta, fica vazio de novo. Você quer extrair graça? O ambiente da família é propício, mas desde que a gente reflita o que Cristo fez pela igreja.